Fala galera, aqui é o professor Matheus Jucá de Matemática. A gente vai agora trabalhar um assunto bem importante da matemática, que é a geometria analítica. O que é a geometria analítica? A geometria analítica ela foi criada pelo matemático e filósofo francês René Descartes, com o objetivo de representar as figuras geométricas planas através de equações algébricas. Depois a gente até expandiu esse estudo para as figuras espaciais também, mas aqui no ensino médio a gente se limita às figuras planas. Então a gente vai estudar a parte da matemática que faz justamente essa junção da geometria com a álgebra. A gente vai poder representar algumas figuras geométricas a partir de equações. Esse é o objetivo da geometria analítica. E aí o que é que a gente precisa saber de geometria analítica para poder começar o nosso estudo? Primeiramente, onde a gente vai representar essas figuras geométricas para que eu possa representá-las através de equações. E a gente vai representar isso no plano cartesiano, que recebe esse nome justamente em homenagem ao René Descartes. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é a junção de duas retas aqui, uma reta horizontal e uma reta vertical. Aí essas retas, elas vão ser chamadas de eixo das abscissas, no caso da reta horizontal. Então, na reta horizontal, ela vai ser o eixo das abscissas, e a reta vertical, que vai ser chamada de eixo das ordenadas. Eventualmente, a gente chama também simplesmente de eixo X ou eixo Y, até mais comum por questão de simplicidade. Então, a gente tem aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Essas retas, elas são orientadas. O eixo horizontal aqui das abscissas, ele é orientado da esquerda para a direita, o eixo vertical das ordenadas, de baixo para cima. E elas representam o conjunto dos números reais, são duas retas reais. O ponto de encontro delas aqui é o zero de ambas as retas reais. Então, no eixo X aqui, no eixo horizontal, os números positivos estão para a direita e os negativos para a esquerda. No eixo vertical, os números negativos para baixo e os positivos para cima. Esse ponto de interseção dos dois eixos, a gente diz que é a origem do sistema de coordenadas também. A origem do sistema de coordenadas cartesiano ou a origem do nosso plano cartesiano. Bom, e aí o que é que a gente tem aqui? Além disso, esse plano ele divide a nossa região plana aqui em quatro pedaços, em quatro partes. Essa primeira parte a gente vai chamar de primeiro quadrante, essa segunda vai ser de segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante e, por fim, o quarto quadrante. Então, a gente chama cada uma dessas partes de quadrantes. Aí, a gente numera daqui da parte positiva, onde tanto o x quanto o y são positivos, e aí vai rodando aqui no sentido anti-horário, que é o sentido trigonométrico. Essa nomenclatura de quadrantes também vai ser usada lá na trigonometria. Certo, esse é o plano cartesiano, é onde a gente vai representar as figuras. E o que é que eu vou representar? Figuras geométricas planas. Qual é a figura geométrica plana mais básica de todas? O ponto. A partir do ponto, você define outras figuras geométricas. Como é que é a representação de um ponto aqui nesse plano cartesiano? Qual é o ente algébrico que representa um ponto? Para determinar o ente algébrico que representa um ponto, você projeta esse ponto no eixo horizontal, e aí você vai encontrar um determinado número real, vou chamar aqui de XP, e você projeta ele também no eixo vertical, você vai encontrar um outro número real, que você chama de YP. Você junta esses dois números reais, XP e YP, e aí você vai ter o que a gente chama de um par ordenado. Isso aqui é o que a gente chama de par ordenado. Você tem dois números reais escritos numa determinada ordem. A ordem onde eles aparecem é importante. Esse é o ente algébrico que representa um ponto qualquer aí no plano cartesiano. O primeiro valor aqui do par ordenado é a projeção dele no eixo horizontal, no eixo das abscissas. Aí esse primeiro valor vai ser chamado de abscissa do ponto. Por simplicidade, a gente também chama de x do ponto. E a projeção aqui no eixo vertical é o valor do y, a gente vai chamar de ordenada do ponto. Observação importante. Dois pares ordenados são iguais quando? Quando é que um par ordenado AB é igual a um par ordenado CD? Dois pares ordenados são iguais somente quando as abscissas deles forem iguais, então A foi igual a C, e as ordenadas deles também forem iguais, na mesma ordem, B igual a D.
A ordem que é importante, por isso que ele tem esse nome, ordenado. Então, se você pegar, por exemplo, o par ordenado 2, 1, ele é diferente do par ordenado 1, 2. Inclusive, representarão pontos diferentes aqui no plano cartesiano, por isso são pares ordenados diferentes. E o que é que eu preciso saber trabalhar com relação aos pontos no plano cartesiano? Você precisa saber fazer algumas contas com relação a pontos no plano cartesiano. Que contas são essas? A primeira conta que você precisa saber fazer é calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. E aí, como é que eu posso fazer isso? O que é que você vai ter como informação? Você vai ter como informação o par ordenado que representa esse ponto. Então, você vai ter a abscissa e a ordenada deles, dos dois pontos que você está trabalhando aí. A gente disse que você tem as coordenadas dos dois pontos nesse plano cartesiano. E aí, o que é que a gente tem aqui, ó? Eu quero saber quanto é essa distância D entre esses dois pontos. Vou chamar aqui de DAB, D entre os dois pontos A e B. Como é que a gente vai calcular isso, galera? É o seguinte, vamos calcular aqui a distância entre os dois pontos A e B. Você vai criar bem aqui nessa figura um triângulo retângulo. Se você observar bem aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Quanto é que mede esse cateto do triângulo retângulo? É justamente a distância entre os y dos dois pontos. A distância entre dois números reais, eu posso dizer que é a diferença entre eles. Então, eu vou dizer que é YB menos YA. Quanto é que vai medir esse outro cateto? A distância entre os x's dos dois pontos. Aí eu vou dizer, então, que é XB menos XA. E aí, o que é que eu posso fazer para calcular a distância? Teorema de Pitágoras. Essa distância entre os dois pontos A e B ao quadrado vai ser igual a este cateto ao quadrado, XB menos XA ao quadrado, mais o outro cateto, YB menos YA, ao quadrado também. E aí você vai ter, então, que a distância entre os dois pontos A e B é a raiz quadrada, só positiva, porque você está falando de uma distância. Então, não vou colocar aqui mais ou menos a raiz quadrada. Então, você tem XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Então, raiz quadrada das diferenças entre os x's dos pontos mais ao quadrado, mais a diferença entre os y's dos pontos ao quadrado. Eventualmente, a gente vê aqui com a notação até mais comum em física, mas pode ser usada também aqui em matemática. A diferença entre os x a gente chama de ΔX ao quadrado, mais a diferença entre os y's a gente chama de ΔY ao quadrado. Então, é outra forma de calcular aqui a distância, de mostrar a fórmula aí de distância entre dois pontos. Na prática, é o mesmo cálculo que você vai fazer. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui mais uma forma importante de conta envolvendo aí pontos no plano cartesiano. Mais uma conta importante que você precisa saber fazer relacionada a dois pontos no plano cartesiano é determinar o ponto médio entre esses dois pontos no plano cartesiano. Como é que você vai determinar isso? Você tem dois pontos aqui, aí tem uma determinada distância entre eles e tem um ponto que se posiciona no meio entre os dois pontos, bem aqui. Eu vou chamar aqui o ponto de M. Esse ponto M, ele tem duas coordenadas. Ele tem uma abscissa XM, vou colocar aqui em cima, e ele tem uma ordenada YM. Você tem que saber determinar a ordenada e a abscissa desse ponto médio, que está a uma mesma distância de A e de B. E como é que você vai determinar isso? Você vai dizer que o x desse ponto médio é a média aritmética entre as abscissas desses dois pontos. É XA mais XB dividido por 2. A gente não vai demonstrar aqui porque foge um pouco do objetivo, mas você consegue concluir isso por um teorema de Thales. Aqui, se esse segmento é congruente a esse aqui também tem que ser congruente a esse. E aí você concluindo isso, você chega nessa conta. E além disso, bem aqui você tem o YM, pela mesma ideia, vai ser o YA mais o YB dividido por 2. A média aritmética dos dois pontos, das ordenadas dos dois pontos. E assim a gente determina o ponto médio entre dois pontos no plano cartesiano. Por exemplo, se você tem aqui dois pontos, um ponto A, que tem como abscissa 1 e ordenada 2, e um ponto B, que tem como abscissa 3 e ordenada 6. Eu quero saber quem é o ponto médio entre eles. Ora, o x do ponto médio é a média aritmética das abscissas dos dois pontos, dos x's deles. Então, o x do ponto médio vai ser
x do primeiro mais x do segundo, 1 mais 3, dividido por 2. 1 mais 3, 4, dividido por 2. O x do ponto médio vale 2. O y do ponto médio vai ser 2 mais 6, agora eu vou somar as ordenadas, dividido por 2. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. O y do ponto médio vale 4. Se você tem a abscissa e tem a ordenada do ponto, você tem quem é esse ponto no plano cartesiano. O ponto M é o ponto 2, 4. X, abscissa, 2. Y, ordenada, 4. Sempre nessa ordem, sempre x primeiro e y depois. Galera, com isso a gente conclui esse vídeo sobre geometria analítica e a gente volta a se encontrar nos próximos.